Fala pessoal, me chamo Elvio Ricciardson, sou engenheiro civil, aluno do curso Coordenador BIM. Possuo um escritório na cidade de Várzea, na Paraíba. E inicialmente, quando eu criei o escritório, quando eu fundei ele, eu tinha a mentalidade de oferecer projetos em BIM de uma forma que pudesse mostrar a qualidade, o como o BIM faz com que os projetos eles sejam mais assertivos, porque eu via a realidade do mercado de construção aqui na região muito diferente do que eu conhecia como obra sendo modelada com BIM, tá certo? Então, quando eu iniciei no curso, eu consegui agregar todo o conhecimento que eu adquiri através dele nesse meu projeto de escritório, tá certo? Então, hoje, aqui, eu consigo trabalhar todos os processos, fazer com que todos os meus projetos eles sejam desenvolvidos em BIM através dos conhecimentos que eu obtive com esse curso, tá certo? Então, fazer parte desse treinamento agregou muito e muito ao meu escritório. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa imersão, transição do CAD ao BIM. Eu me chamo Éder, sou engenheiro civil, especialista em projetos em BIM. E hoje eu vou te mostrar o caminho para você sair do CAD e se tornar especialista em coordenação BIM do zero até evoluir para edifícios de grande porte em 12 meses. Essa é a nossa transformação para você durante esse evento, é o que você vai absorver e levar aí para sua carreira profissional durante muito tempo. Muito legal que o Elvio falou aí, deu seu depoimento, onde ele aprendeu essa metodologia, aplicou no seu escritório e hoje o escritório dele trabalha 100% com coordenação BIM, tendo mais resultados, pegando mais obras, mais projetos e principalmente se tornando referência na sua região. Por isso, hoje nós criamos uma aula extra do evento. Essa aula não existia, na realidade, lá durante a primeira aula que aconteceu ontem, a aula 1, nós vimos que o pessoal gostou muito dessa metodologia de criação de tabelas no Revit e decidimos aqui criar uma live extra para reforçar ainda mais e aprofundar ainda mais o que vimos ontem. Se você não assistiu à live de ontem, eu vou te mostrar um pouco do que aconteceu nessa primeira aula do nosso evento. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos aqui vem aqui comigo. Vou passar rapidamente no nosso slide da aula 1 para fazer um breve resumo e avançarmos aqui para essa aula de criação de tabelas. Tá bom? Vamos lá. O que nós vimos principalmente na aula 1? Te falei sobre a programação do nosso evento, que tem a aula 1 que foi sobre coordenação de obras em BIM, o novo padrão das grandes construções. Nós temos ainda a aula que vai acontecer amanhã, que é a aula 2, projetos em BIM integrados, modelagem e compatibilização. Vamos fazer um projeto do absoluto zero e também vou te falar de novas oportunidades de atuação para quem domina a coordenação BIM. Temos a aula 3, que é a melhor aula do evento. Eu vou trazer todos os projetos que você pode atuar no mercado e o passo a passo para você fazer a implantação do BIM em obras de grande porte. O caminho para você se tornar especialista. O que nós vimos na aula 1? Eu te falei da definição de BIM, que é uma construção virtual, onde você faz todos os projetos integrados em 3D em uma plataforma única, no caso que eu estou te apresentando o Revit e o Navisworks, e por meio desse projeto integrado nós colocamos toda a metodologia construtiva da obra para simular a execução dessa obra de forma compatibilizada. Falamos que o evento é para profissionais, engenheiros ou até mesmo arquitetos que desejam sair do CAD e evoluir para projetos em BIM, ou até mesmo o que trabalham com planejamento, orçamento e gerenciamento de obras e querem fazer a coordenação BIM no campo para fazer o acompanhamento das suas obras de forma mais rápida, mais eficiência e em um menor custo, entregando obras até mesmo antes do prazo devido à grande tecnologia que ele vai avançar saindo do gerenciamento de obra em CAD para o gerenciamento com essa nova tecnologia.
e outros profissionais que ainda não têm clientes, não têm experiências, que querem transitar de carreiras. Esses são os principais profissionais que vão ter ajuda aqui com essa imersão, e principalmente aí quem está começando do absoluto zero. Falamos do decreto BIM. O decreto BIM ele veio nas obras públicas para exigir a obrigatoriedade do BIM desde 2021 em obras da rede pública federal de grande porte, e em 2028 ele vai disseminar para todas as obras da rede pública federal, expandindo ainda mais. Então agora é o melhor momento para você se especializar em BIM e pegar essa fatia de mercado. Bom, o que mais? Mostrei algumas vagas que estão abertas para coordenador BIM, muitas vagas abertas que não são preenchidas por falta de profissionais, e mostrei aqui as oportunidades, né? Que oportunidades? Você trabalhar com implantação do BIM, onde você vai pegar todos os projetos em CAD da obra e transitar ele para o BIM, transformar esses projetos em CAD para o BIM, fazer essa transição, onde você vai modelar todos os projetos, compatibilizar, tirar todos os quantitativos automáticos e fazer o planejamento 4D. Temos a oportunidade 2, que é você pegar os projetos da obra e fazer a modelagem BIM. Muitos profissionais conhecem esse tipo de profissional como o modelador BIM, que é você fazer só a modelagem. Você não faz a parte de orçamento e planejamento, você só modela os projetos em 3D. Temos a oportunidade 3, que é você fazer o as-built de uma obra pronta. Você pega uma obra que já foi executada e vai modelar ela exatamente como foi construída e entregar esses projetos revisados. Temos a oportunidade 4, que é você fazer todos os projetos em BIM. Ou seja, esquece o AutoCAD, não precisa nem saber AutoCAD. Você já começa o projeto no Revit, dimensiona, finaliza, detalha e entrega para a obra 100% em BIM. Temos a oportunidade 5, que é você executar a simulação da obra, que é a construção virtual, onde você vai unir o planejamento da obra, que é esse aqui no MS Project, junto com o modelo BIM, e vai simular a execução da obra, todas as etapas. Você pode ver como é que a obra vai ser executada, se foi definido alguma atividade errada na sequência do planejamento, que está sobrepondo outra, se as equipes estão se chocando. Você simula a obra 100% dentro do computador. E temos a última oportunidade que foi apresentada ontem, que é trabalhar com orçamento de obras automáticos. Nós vamos aprofundar mais hoje nessa parte de orçamento de obra automático. Nós criamos algumas tabelas lá na aula de ontem e nós vamos criar novas tabelas, principalmente aqui de instalações, começando do absoluto zero. Para quem assistir a aula até o final, vai ter a oportunidade de receber esse material. No final da aula eu vou explicar como é que você vai receber esse material. É a metodologia de tabelas no Revit. É um tutorial que eu fiz aqui, ó, com o passo a passo, para que você consiga criar tabelas no Revit do absoluto zero e usar nos seus orçamentos, mas de forma padronizada, orçamento 5 vezes mais rápido você vai conseguir com essa técnica aqui, ó, que já está toda passo a passo com slide, ó. Só seguir e aplicar. Nós vamos seguir esse caminho aqui, ó, que é abrir o nosso navegador do projeto, criar uma tabela nova, vamos configurar os campos, os filtros, classificar e formatar. Show de bola? Então vem comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal aí, HD Eng, Engenheiro Emanuel Eder, se inscreva no canal, curte e compartilha aí nosso vídeo com outros profissionais da área e acompanha aí as nossas redes sociais, tá bom? Aqui tá o meu Instagram, emanueleder.eng, tem o Instagram da empresa também, que é HD Eng Projetos. E é isso, vamos pra cima, começar a nossa aula. Esse slide aí é só para mostrar para você que tem esse passo a passo da aula de hoje, mas a gente vai fazer aqui um levantamento de material, primeiro num projeto hidrossanitário, depois a gente vai pegar um projeto elétrico e finalizar aí com um projeto de arquitetura. A aula vai ser bem prática, bem rápida, até para você descansar aí para a aula 2 do evento oficial que vai acontecer amanhã. Se você não está inscrito no evento ainda, ó, veja o que você está perdendo aqui, ó. Cadê aqui? Opa! Aqui, show de bola. As aulas, elas estão hospedadas no nosso site. Então aqui, ó, essa aula 1 já está disponível. Você pode assistir aqui a aula 1 diretamente do nosso site, tá bom?
Depois temos a aula 2 e a aula 3. Fechou? Show de bola. Vamos lá. Voltando. Pronto, vamos começar aqui com instalações. Primeira técnica, né? Primeiro eu quero te mostrar como é a apresentação de um projeto desse. Como é que a gente entrega isso aqui para o cliente. Vou abrir uma folha que contém as tabelas. E nesse caso nós recebemos o projeto de arquitetura em AutoCAD. Tem problema? Tem não. A gente pega o projeto em AutoCAD e faz o isométrico em cima do AutoCAD. Não obrigatoriamente você precisa modelar o projeto de arquitetura. Óbvio, se eu modelasse ficava mais bonito, mais detalhado, conseguia ver mais as incompatibilidades. Mas eu estou lhe mostrando que dá para fazer também só com o projeto de arquitetura em AutoCAD. O que importa é o projeto que você vai entregar para o cliente. Se o cliente você fechar o serviço com ele, você pode modelar a arquitetura. Então aqui é um nível de projeto com todos os diâmetros, o registro, a altura, as colunas. Projeto hidrossanitário de uma residência duplex. Essa casa aqui eu executei essa obra no Alphaville. Beleza, vamos lá. Cadê as tabelas? Vou achar as tabelas, que é o tema da nossa aula. Lista de materiais. Tive que abrir tudo aqui para achar as tabelas, né? Lista de materiais. Olha aqui que legal. Olha que entrega aqui que você pode fazer para o seu cliente. Ó. Tabelas de conexões de água fria. Então, a gente coloca tipo de imagem. Tipo de imagem são as conexões, tá vendo? Ó? Já na tabela padronizada. Então, se você tiver o método correto, você consegue fazer também. Aqui a descrição do material. T soldável com bucha de latão. T soldável. T de redução. Joelho 90. Diâmetro 32, 40, 25 e os seus respectivos quantitativos. Nós temos aqui também tubos de esgotos e águas pluviais. Aqui são só tubos de esgoto, ó, os seus diâmetros e comprimentos. Dividimos por pavimento. O que mais temos de tabela? Tubo só de água fria. Essa aqui é geral, água fria e esgoto. Beleza? Então vamos começar aqui do básico. Tubo de água fria, ó. Vou clicar 2 vezes nessa tabela e veja como é a configuração dela. Eu tenho a descrição do tubo, certo? Tenho o material, PVC, o diâmetro, o comprimento e o nível de referência. Então, quais são os campos que foram trazidos para essa tabela? Nós criamos os campos aqui, ó. A descrição, o material, o diâmetro, o comprimento e o nível de referência. Tá tudo aqui. Show? Então essa é a configuração da tabela. E nós vamos criar uma tabela aqui similar, tá bom? Vamos lá, vou lá. Vou criar uma tabela do zero. Nova tabela de quantidade. Eu quero criar uma tabela de tubulação. Vou procurar aqui tubulação. Tabela de tubulação. Eu vou chamar instalações de água fria. Certo? Vou até colocar aqui, ó, live, só para saber que essa que a gente está fazendo ao vivo e não misturar com outras tabelas que já existem. Vou colocar live lá no começo. Underline live aqui no começo. Pronto, instalações de água fria. Vou avançar. Próximo passo, eu vou escolher quais grupos que eu quero, ou seja, quais são essas colunas que eu quero colocar na minha tabela. Então, primeira coluna, descrição. A descrição do tubo. Nesse caso, é a configuração que informa que é tubo soldável marrom. Depois eu vou trazer material. Material. Depois diâmetro. Vou puxar aqui, ó, tudo que está nesse campo é o que vai aparecer na minha tabela. Depois eu vou puxar comprimento. E para finalizar, o nível de referência. Nível de referência que é o pavimento. Eu vou aplicar um zoom, só para facilitar a nossa visualização. Então nós temos os seguintes campos da nossa tabela de tubulação, uma tabela específica de tubulação de água fria.
descrição do material, que é o tipo do material, o tipo do tubo. Material, que ele vai dar aqui o PVC, entendeu? Esse aqui é o tubo soldável marrom de PVC. O diâmetro do tubo, o comprimento e o nível de referência. Show de bola. Próxima aba, filtro. Eu vou filtrar pelo quê? Pelo água fria, né? Esse tubo soldável marrom, ele está na configuração descrição. Então eu posso filtrar por descrição. Igual. Eu tenho várias opções. Filtrar por igual. Filtrar por não igual. É maior, contém. Então igual. Tubo soldável marrom, que eu sei que é o de água fria. Show de bola. Então você vai filtrar só esse tipo de tubo. Não vai misturar com tubo de esgoto, nem de águas pluviais, nem de ventilação. Primeira divisão, eu vou dividir por nível de referência, para que fique separado aqui por pavimento. Colocar um cabeçalho. Segunda, eu vou colocar aqui por descrição e por material e vou finalizar por diâmetro. O que é isso aqui? É basicamente o tipo de separação que eu quero aqui que apareça a minha tabela. Então eu estou colocando as prioridades. Primeiro por pavimento, depois pela descrição do nome. E assim eu vou avançando. Itemizar. Essa opção eu sempre desligo. Não precisa ativar ela. É uma opção que vai mostrar todos os tubos. Eu não quero. Eu quero um resumo dos tubos. E o comprimento eu vou calcular os totais para que ele some o comprimento de todas as tubulações. Show de bola. Então, o que é que eu tenho? Uma tabela nova. Veja que é a tabela que eu acabei de criar. Com a descrição de tubo soldável. O material. Esse com diâmetro, né? Diâmetro em milímetros. O comprimento e o pavimento. Show de bola. Esse material ele não apareceu, né? Mas se você percebeu, quando eu fui colocar aqui material, ele tinha duas opções de materiais. Então, ó, eu vou trazer para cá. E talvez seja a configuração do Revit que ele não estava reconhecendo. Tá vendo? Então, ele tinha duas opções em campos de materiais. Eu testei uma, não foi, e coloquei a outra. Deu certo agora. Tabela 100% criada. Éder, como é que eu jogo isso lá no meu projeto? Olha como é fácil. Digamos que é esse projeto aqui que eu quero colocar. Eu vou pegar a tabela criada e vou arrastar para dentro do projeto. Pronto. Está criado aqui a nossa tabela e pode ir para a obra já. Beleza? Show de bola. Tabelazinha criada. Tubo. Beleza, agora vamos entender um pouco sobre esse tubo. Como é que eu sei quais configurações colocar na tabela? Sempre estudo as propriedades. Então aqui eu tenho, ó, ele é um tubo marrom. Então lá na descrição que nós criamos, eu crio aqui a descrição sabendo que é um tubo marrom. Então show. Tubo marrom. Isso é muito básico. Calma. É muito básico, mas você vai ver que aqui, ó, nas propriedades você pode ter outras informações. O diâmetro tá aqui, ó. Se eu tenho um diâmetro, quer dizer que lá na tabela eu posso puxar o diâmetro como foi puxado. Diâmetro, beleza? O que mais? Eu tenho a informação de material, tá aqui, ó, material PVC. Então esse material PVC, ele veio para cá, ó, material PVC. Eu não consigo puxar uma informação que não existe na propriedade. Então tudo está aqui na propriedade. Você tem que saber analisar o que você quer criar na sua tabela. Tipo de sistema, água fria. Tipo de sistema, água fria. Então vamos lá na tabela. Eu venho aqui em campos, editar, e vou procurar se tem a opção tipo de sistema. Se tiver, eu consigo puxar, ó, tipo de sistema. Classificar, agrupar, tipo de sistema. Opa, não é, mas você viu também que tem duas opções de tipo de sistema. Tipo de sistema, cadê essa? Água fria.
Então eu tenho mais uma informação do projeto para especificar esse material. O que é isso? Build Information Model. Eu não estou somente modelando um tubo. Eu estou modelando um tubo, model, com as informações aqui, ó, para build, que é a construção da obra. Show de bola. Então, ó, se eu quisesse colocar aqui, ó, segmento da tubulação, ele ia colocar PVC marrom. Mas eu já tenho essa informação na minha tabela. O que mais, Éder? Você pode editar as propriedades do tubo e se tiver mais alguma propriedade interessante, você pode adicionar na sua tabela. Ó, descrição, tubo soldável marrom, é a nossa primeira coluna. Marca do tipo, diâmetro 40 e show de bola, certo? Outras informações que você quiser colocar aqui, ele vai aceitar. Custo, se eu colocar aqui R$50 por metro, um exemplo, só chutando aqui, R$50 por metro de tubo, né? Vou colocar só 50. Se eu colocar 50, ele vai considerar que o custo desse tubo é 50, entendeu? E aí você pode até fazer uma formulazinha de R$50 vezes o comprimento. Show? Beleza? Vou colocar aqui só para custo aqui só para ver se a gente consegue editar lá. Campos, custo. Deixa eu ver se tem uma opção que custa. Ó, R$50 o custo, entendeu? Ah, é demais. Eu tenho vários diâmetros diferentes, não é R$50. Então aí você pode começar a trabalhar isso, mas existe uma formulazinha que você cria, ó. Adicionar parâmetro. Eu vou botar assim, ó, fórmula custo total. Eu poderia criar, que é uma fórmula. Isso aqui é um pouco mais avançado, mas eu posso pegar o comprimento vezes custo. Ok. Unidades inconsistentes. Disciplina. Número, né? Tem que colocar aqui outra opção. Número inteiro. Moeda. Porque eu errei aqui, esqueci como é o nome desse item. Ah, ele não vai aceitar. Custo por área. Ah, mas não vai aceitar. Esqueci de cabeça qual é essa, né? Simulação, você vai fazer ao vivo e dá isso. Mas tranquilo. O que é que eu quero dizer? Que você pode criar uma formulazinha e multiplicar o custo vezes o comprimento e aí ele ia chegar a um custo total. Especificamente, geralmente você pega só o quantitativo aqui e joga lá na planilha do Excel. Outra opção que você pode fazer é ter um plugin extra, como um plugin do Orça Fácil. Esse plugin você já puxa aqui os quantitativos e ele já joga na planilha orçamentária da ferramenta Orça Fácil. Então, assim, são opções que você pode ir trabalhando no seu modelo. Éder, e como é que eu sei? Beleza, você criou um tubo. O tubo é fácil, mas se eu quiser uma conexão dessa? Aí agora eu vou contar o segredo. Ó. Sempre você vai olhar isso. Ó. Acessórios de tubo. Então, eu tenho que criar uma tabela de acessórios de tubo. E esse aqui, ó. Conexões de tubo. Eu tenho que criar uma tabela de conexões de tubo. Vamos criar uma tabela de conexões de tubo. Nova tabela. Conexões de tubo. Conexões de tubo. Aí avanço. Entendeu? O que que eu quero? Aí você vai colocar as informações. Deixa eu colocar aqui família. Que é a família é esse aqui, ó. Ter redução. Tipo. Quantidade. Que é o contagem, né? Você procura aqui quantidade. Contagem.
Tem o diâmetro. Dimensões. Vou colocar aqui, tem diâmetro interno. Diâmetro. Descrição. Nível. Não necessariamente precisaria o nível, mas se quiser, que é o pavimento, né? Nesse caso. Beleza, vou pegar esses itens, se faltar a gente complementa. Então no filtro, filtrar. Aí eu posso colocar tipo de sistema, né? Lembra? Tipo de sistema. Tipo de sistema. Aí no filtro eu posso pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar por tipo de sistema. Não pegou. Família, tipo, descrição. Igual. Aqui é adaptação, né? É o tipo do adaptador, bucha, T. A descrição não vai ficar legal. Tipo, padrão standard também não vai contar muito. Família. Não vai dar certo. Eu vou pegar tudo e a gente depois cria outro filtro, né? Vou classificar por família, por tipo, não, por nível, né? Primeiro sempre por nível. Geralmente eu faço família, diâmetro, entendeu? Tipo. E na contagem eu vou contar tudo, ó, calcular os totais. Beleza, Éder, qual é o seu objetivo? Ele pegou aqui só aquele material, adaptador soldável. Eu criei o filtro, esqueci de apagar, né? O filtro, filtro nenhum. Aí ele pegou todas as conexões, ó. Todas as conexões, tipo de sistemas, ó. Tipo de sistemas. Aí esse tipo aqui, standard. Não é uma informação que nesse caso específico ele é muito usado, mas nesse caso específico não está dizendo muita coisa. Então eu posso retirar, ó, esse tipo standard. Aí tem uma contagem, diâmetro interno e descrição. Essa descrição é o material. E aqui é o pavimento que essa conexão tá. E a quantidade, ó. Certo? Então, na descrição ele tá falando água fria, ó, tá vendo? Ó? Mas nem todos eu acho que ele tá falando água fria. Água fria tá falando esgoto sério, né? Água fria, então talvez pela descrição a gente consegue. Então você vai analisando, ó. Filtro. Pela descrição, eu vou botar contém. Eu vou botar só contém fria, de água fria, né? Aí ele não pega por quê? Porque eu botei maiúsculo. Contém fria. Oh. Filtro. Contém fria. Filtro contém. Descrição contém água. Nenhum. Descrição. Ó, igual. Tá aqui, ó. Vários itens que contém. Tigre, ó. Tá aqui água. É porque água é com A maiúscula. Tem que escrever igualzinho, ó. Contém água. Agora sim. Todo o sistema de água fria. As famílias. O pavimento. Eu posso ainda colocar um cabeçalho. E dividir isso por pavimento. Show de bola, Éder. O que você fez? Criei uma tabela de conexões de tubo de água fria, pensando quem? Exclusivamente só no elemento. Eu só fiz essa tabela selecionando aqui, ó, e olhando as propriedades desse elemento. Vamos ver o que ele pode nos dar. Agora você vai ver aqui, tipo de sistema. Nível é o pavimento, tá na minha tabela. O que mais? Raio nominal 20. Tem um tipo de sistema água fria. Cadê a descrição? Não tá aqui a descrição dele, ó. Não tem descrição aqui. Então eu posso editar o tipo. Na edição, eu vou buscar outras informações. Ó. Tipo de sistema água fria, PVC marrom, é o tigre material. É um joelho 90.
Aqui ele não tem descrição, tá aqui, ó. Joelho 45,90 saudável. PVC marrom, água fria. Essa é a descrição que tá lá. Então o que é que você tem que fazer? Que é a técnica que eu falei. Selecionou o elemento. Esse item aqui, ó, essa conexão, é a categoria, você vai entender qual tipo de tabela que você vai criar. Olha todas as propriedades. Cada elemento que está com a informação importante, você pode criar uma tabela em cima disso. Entendeu? Deixa eu pegar lá a nossa lista de material, só para você ver. Ó. Vou pegar a tabela de conexões de água fria. Essa daqui, ó. Qual é a única diferença dessa tabela para nossa? Que a gente criou do zero. A diferença dessa tabela é que ela tá assim, ó. Ela não tá por nível, não colocou o pavimento, colocou a quantidade. Aqui é a descrição, também colocamos a descrição, só que aqui ele colocou o tipo de imagem. O tipo de imagem seria você vir em campos, tipo de imagem, isso está cadastrado no template, tipo de imagem. E ele vem aqui, ó, pro tipo de imagem. Tá certo? Beleza, Éder. E agora? Agora a gente vai pegar lá. Vou pegar lá, abrir uma folha. Vou pegar essa folha aqui, ó. E colocar a nossa tabela, ó. Não, não é essa não. É essa daqui. Conexão de tubos. E já tá com o tipo de imagem. Aí depois você vai organizando a tabela. Vai reduzindo, aumentando, beleza? E vai colocando no seu projeto. Mas ó, só é possível colocar essas imagens se o seu próprio template permitir. Show de bola? Comenta aí o que você está achando da aula, certo? Vai comentando e se prepara para a aula de amanhã, onde lá nós vamos fazer um projeto no Revit do zero, compatibilizado e integrado com as demais disciplinas. Agora eu quero que você veja, por exemplo, a tabela de conexão para esgoto. Olha o que é legal. Olha como é legal aqui a tabela, né? É a mesma tabela, só que você pode duplicar aquela tabela que já foi feita de tubo. E você vai simplesmente na tabela duplicada, você vai mudar o filtro dela. É uma tabela de instalação, agora você vai colocar de esgoto. Instalações, esgoto. Não está aceitando o caso isso aqui. Instalações de esgoto. Beleza. Aí você vem no filtro e diz que não é o tubo saudável marrom, é o tubo da série normal. Pronto. Ele já cria sua tabela. Você pode editar o campo. Eu vou tirar esse custo, né, que foi só um teste, e vou colocar tipo de imagem. Vou puxar para cá o tipo de imagem. Então criamos aqui a tabela, ó, tubo da série normal, PVC, diâmetro aqui, comprimento e pavimento. Tá bom? Show de bola. Então é assim que você cria tabelas de esgoto. Agora nós vamos mostrar um projeto elétrico. Beleza? Se eu quiser criar uma tabela só de caixas d'água, tá aqui, ó, peças hidrossanitárias. Você cria uma tabela de peças hidrossanitárias. Agora eu vou pegar o projeto elétrico aqui com base nisso que eu conversei para vocês. Primeiro eu quero que vocês verifiquem esse projeto elétrico e olhem esse detalhamento aqui, ó. O nível de entrega desse projeto detalhado no Revit. Ele é um projeto aqui do escritório. Nós modelamos ele todo
no Revit e ele foi um projeto dimensionado no Revit do zero, utilizando só a arquitetura como base. É um projeto aqui do escritório da HD Eng, né, nosso escritório. Colocamos aqui, ó, todas as anotações, padrão. E aqui é a modelagem dele. Por que aqui não tem arquitetura? Que está sem um vínculo aqui. Mas ó, o projeto ele foi projetado e dimensionado aqui dentro. Beleza? São bangalôs aqui no litoral. Todo no Revit, beleza? Todo no Revit. Certo? Show de bola. Nós temos também as listas de materiais, né? Vou mostrar para vocês aqui a lista de material, por exemplo. Que são vários elementos. Material, as dimensões e quantidades. Uma lista de material que vai no projeto. Aqui são os diagramas, ó. Quadro de cargas, todo calculado. Aqui os disjuntores do quadro elétrico. Então, ele fica bem similar ao software Key Builder. Só que o detalhamento tridimensional fica melhor. Beleza, então como é que você faz uma tabela dessa, Eder? Se você quiser pegar aqui, ó, luminárias, é uma tabela de luminárias. Se você selecionar esse elemento aqui, é uma tabela de conduítes. Tabela de conduítes. Então, você pega aqui, deixa eu procurar aqui a tabela de quantidades dele. Vou abrir aqui o... Vou pegar essa tabela aqui que já está pronta, ó, lista de materiais, certo? Aí vou editar. Opa. Campos, vou editar. Então, que tipo de tabela foi essa? Essa tabela foi uma tabela que foi criada de múltiplas categorias. Qual é a diferença de múltiplas categorias para, digamos, uma tabela de conduíte, que é só eletroduto? É que aqui você consegue colocar vários materiais diferentes. Luminária, interruptores, tomadas. Então você mescla com a tabela de múltiplas categorias. O que nós colocamos? Descrição do material, que está aqui, ó. Dimensões, item dimensões, quantidade, e aí outros itens que não estão aparecendo, como fabricante, modelo, comentários do tipo. Então são todas as configurações de uma tabela de projeto elétrico. Essa daqui são dos eletrodutos, ó. Conduíte, ó. Direções do conduíte, tipo, diâmetro, comprimento. É uma tabela de tipo, diâmetro e comprimento. Tipo, diâmetro, comprimento. Do mesmo estilo que nós criamos uma tabela lá de hidrossanitário. Só que você vai escolher o elemento que você quer, né? Nesse caso aqui são os eletrodutos, ó. Eletroduto flexível, o amarelo, o laranja, que é o reforçado, o diâmetro e o comprimento. Então, do mesmo jeito que você criou lá, você cria essa daqui, só mudando a categoria. Essa tabelinha aqui, ó. Número da folha, nome da folha atual e revisão atual. Isso aqui é só as folhas, ó. Então, existem vários tipos de tabela. Quadro de cargas. Então, o projeto elétrico ele fica muito bem detalhado aqui. Deixa eu ver qual modelo de vista que está essa visualização. Esse modelo de vista é como você enxerga o projeto, certo? Modelo de vista.
Essa visualização eu acredito que esteja melhor. Vou fazer um desse elemento aqui pra gente ver, ó. Conduítes. Então eu tenho aqui as tabelas de quantidades. Vou clicar nova tabela de quantidade e vou procurar o conduíte. Conduítes. Certo? Antes de criar, vamos olhar as propriedades, que é o correto é você olhar as propriedades antes. Então, qual a propriedade que eu tenho do conduíte? O nível de referência, pavimento superior. O que mais que eu posso puxar? Diâmetro. Tamanho comercial, 25. Então, diâmetro do conduíte. O nível de referência, ó, diâmetro interno e externo. Comentários não tem nada. Eu posso puxar o tipo, que é isso aqui, ó, conduíte, família e tipo, família e tipo. O tipo seria PVC flexível laranja. Eu vou editar as informações. Ó, tipo, eletroduto PVC flexível laranja. Eu consigo criar uma coluna com isso aqui. É o reforçado. Família de sistemas, não tem informação. Material, linha corrugado PVC reforçado laranja anti-chamas. Consigo colocar essa informação se eu quiser. Marca de tipo, eletrodutos. Posso colocar o nome eletrodutos puxando esse nome marca de tipo. Fabricante, Tigre ou equivalente. Tá bom? Então vamos criar aí. Posso puxar marca de tipo. Fabricante, se eu quiser. O tipo, que é esse aqui. O diâmetro e o nível. Então, beleza. Nova tabela. Conduítes. Eletrodutos. Eu vou pegar fabricante. O tipo. O diâmetro comercial. Posso pegar o comprimento. Quantidade não precisa, né? O que mais? A marca do tipo. O nível de referência, que é o pavimento, né? E a marca do tipo. Foram os itens que eu vi lá. Agora em filtro, se eu pegar, por exemplo, o filtro eu quero por tipo, eletroduto, aí eu tenho do amarelo, do laranja, do roscável, eu vou deixar todos. Então eu não vou colocar filtro. Eu vou classificar primeiro pelo nível de referência, que é o pavimento, depois pelo tipo e pelo diâmetro. Show de bola. E comprimento, eu quero calcular os totais porque eu quero achar o valor máximo de comprimentos da minha tabela. Então vejam. Éder, você decora? Não. Eu uso essa técnica que eu falei para vocês, que é de selecionar o elemento no 3D, ver as propriedades que contém, em cima disso fazer uma tabela com o máximo de informações possível para solicitar a lista de material para compra, para fazer orçamento de obras mais rápido. E nesse formato é muito mais rápido do que o AutoCAD. Porque imagina aqui, ó. Olha a quantidade de peças que a gente tem. Deixa eu colocar aqui uma opção que ele vai dar o total, ó. Aqui deu o total do comprimento, não deu das peças. Deu aqui, ó, total. Quase 700 peças, né? Então, essa quantidade de peças, imagina aí você contar isso no AutoCAD. Isso é um absurdo, entendeu? É você trabalhar como engenheiro da velha guarda, não quer se atualizar, está trabalhando ainda com metodologia antiga. Se você quer se tornar um coordenador BIM, tem que trabalhar com metodologias mais eficientes como essa. Show? Então, com essa técnica que eu mostrei aqui, você faz tabela de qualquer elemento modelado no Revit. Vai em propriedades, estuda o elemento, mas para isso você tem que ter um template padronizado, um template, né? O que é um template, Éder? Um template é um arquivo pré-configurado como esse, onde você vai ter todas essas famílias. Famílias no Revit, isso aqui é uma família, ó.
Eu tenho uma família de lâmpada. Olha a quantidade de lâmpadas que tem de luminárias que tem nesse template. Luminária que eu digo que na realidade é a infraestrutura, né? A caixinha. Olha a quantidade de eletrodutos. Entendeu? Olha a quantidade aqui de elementos que são cadastrados. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, que pronto. Uma tomada, um interruptor. Olha a quantidade de interruptores. Então, isso são o quê? Famílias que estão dentro de um template, que é esse arquivo completo, onde eu posso utilizar em qualquer projeto meu. Então, você usa esse template para fazer projetos melhores e padronizados. Você precisa, no Revit não tem como trabalhar sem esse template, tá bom? Então você precisa de um template desse com todas as famílias. Show de bola, galera? O que acharam dessa live? Live mais rápida, né? Mais direta ao ponto. Só para reforçar o conteúdo de ontem. Para finalizar essa live de hoje, eu vou te mostrar aqui o projeto. Eu vou te mostrar o projeto. Deixa eu fechar esses projetos. E eu vou mostrar o projeto que eu usei na live de ontem, que nós fizemos aquela simulação da construção da obra, que é o projeto do hotel. Vou fechando aqui os arquivos para facilitar. Pronto, esse projeto aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu vou criar aqui uma tabelazinha rápida também, para a gente analisar em cima do que já trabalhamos e matar o conteúdo da aula de hoje, que é a criação de tabelas no Revit. Então tem um projeto desse, ó, guarda-corpo. Eu consigo criar uma tabela só de guarda-corpo. Agora eu vou mais rápido, tá bom? Nova tabela. Aí eu vou procurar guarda-corpo. Vou avançar. Aqui o que eu coloco? O comprimento do guarda-corpo. A família e o tipo. Quantidade não precisa, né? Deixa eu ver se tem material. Não tem material. Vou colocar aqui vários elementos logo. Descrição. Marca do tipo. Nível. Nível básico. E você pode descer aqui e procurar, olhando visualmente, se tem alguma informação interessante. Fabricante. Contar a quantidade, não precisa, né? Comentários, ó. Aí se uma dessas colunas na sua tabela não tiver nada de informação, aí você pode excluir. Então beleza, ó. Vou classificar por nível, depois por família e tipo e por descrição. E o comprimento, que eu esqueci de colocar o comprimento. Não, tá aqui o comprimento, né? Calcular os totais. Pronto. Ó, descrição não tem nada. Marca do tipo não tem nada. Veja que não ficou uma tabela tão legal. Como é que melhora essa tabela, Éder? Vamos melhorar ela agora. Eu disse para vocês que para você ver a melhor forma de criar uma tabela é selecionar um elemento e olhar nas propriedades. Então, ó, guarda-corpo, veja que ele tem poucas propriedades. Eu tenho nível, tenho comprimento, que eu já puxei essas duas informações, ó. E em comentários não tem nada. O nome do guarda-corpo tá aqui, ó, 900 mm pipe. Então, vou manter essa informação. E na edição aqui, tipo, circular 40 mm. Show, só tem essa informação. Ah, ele tá fraco. Então você mesmo pode colocar aqui o fabricante. Entendeu? Você mesmo pode colocar uma descrição. Vou colocar aqui, ó, fabricante. Fabricante X. Descrição: material Y. Marca do tipo: material alumínio. Só um exemplo, né? Só para vocês verem que, ó, a tabela já está criada. Cadê a tabela lá? Já está criada, ó. Eu editei a informação e ele veio para cá, ó. Fabricante, marca do tipo, entendeu? Comentário, não coloquei nada. Aí você vai lá e retira. Então, rapidamente,
eu dei uma editada na tabela, fui melhorando e assim você vai melhorando a forma, vai aprendendo também, né? A alvenaria a gente já fez ontem. Que eu vou fazer, por exemplo, isso aqui é uma laje, ó. Vou fazer bem rápido. Tabela de lajes. Essa laje, ó, é piso. Você coloca, ó, nova tabela de pisos. Aí vou colocar aqui, ó, lajes, ok. Vou botar família, puxar família, vou puxar tipo, vou puxar o pavimento, que é nível, né? Vou puxar o volume. Pronto. Classificar por nível, por família e por tipo. E no volume, calcular os totais. Volume, calcular os totais na formatação. Classificação por pavimento, família, depois tipo. Filtro nenhum. E aqui eu coloquei só essas 4 informações. No filtro, eu tenho que dizer que o tipo é igual a laje, porque senão eu vou deixar sem esse filtro só para você ver como fica. Beleza? Família, tipo, nível, volume. Só que eu tenho vários tipos de laje. Não é, quer dizer, vários tipos de piso. Não só laje, eu tenho impermeabilização, piso porcelanato, regularização. Eu posso deixar tudo? Pode. Tá aqui, ó, tudo do primeiro pavimento. Ou você pode filtrar sua tabela, filtrar por tipo igual a laje. E aí você pega realmente só a laje. Quase aqui 50 metros cúbicos de concreto. Show de bola! Nessa aula nós vimos tabelas de arquitetura, de hidrossanitário e de instalações elétricas. Uma live mais rápida, mais técnica, mais direta ao ponto, para reforçar o conteúdo da aula 1 e te convidar para a aula 2, que vai começar amanhã, pontualmente às 8 horas. Nós vamos fazer na aula 2 o que, Éder? Coloca aí lá no final. Na aula 2 nós vamos fazer, ó, projetos em BIM do absoluto zero, projetos integrados, modelagem e compatibilização. Eu vou te falar sobre outras áreas de atuação que você pode se profissionalizar com coordenação BIM e atuar no mercado. Não perca. Se você não está inscrito no evento, se inscreva. E se você não assistiu a aula 1, que foi ontem, assista, porque você perdeu uma aula a nível de pós-graduação. Esse tipo de aula que eu estou passando para vocês aqui, você não encontra gratuito na internet, com esse nível de profundidade, começando do zero, passo a passo, de forma prática. E nessa semana nós estamos te mostrando todo o caminho para você sair do AutoCAD e se tornar especialista em coordenação BIM, desde o zero até edifícios de grande porte. Essa metodologia nós vamos completar ela na última aula, sexta-feira, então não perca nenhuma aula desse evento. Se programe todo dia às 8 horas, tá bom? Show de bola, é isso. Finalizamos a aula de hoje, coloca aí seu comentário, dá o seu like, marca lá no Instagram, marca a gente no Instagram e se prepara para a aula de amanhã, que a aula de amanhã ela vai ser mais pesada, né? Então, separa computador, TV para você assistir, o seu caderno para você anotar. Vai ser uma aula mais densa amanhã e mais até importante do que a aula 1, porque lá a gente vai trazer novidades que você ainda não viu nas aulas anteriores. Te aguardo na próxima aula da imersão, transição do BIM. E eu vou deixar vocês aí com o relato de mais um dos profissionais que estão fazendo a diferença no mercado de coordenação BIM com essa metodologia. Tamo junto e até amanhã. Olá, meu nome é Alisson Pantaleão, sou engenheiro civil há quase 10 anos, sou natural da Bahia, da cidade de Uruçuca. Antes do curso do professor Emanuel Eder, eu fazia projetos apenas em CAD e isso demorava muito, porque o cliente ele queria sempre estar mudando e eu tinha que refazer novamente todo o projeto. Com o curso do professor Emanuel Eder, de coordenador BIM, eu falei comigo, eu quero ser esse coordenador BIM,
para que eu possa otimizar o meu tempo, poder dar qualidade e segurança ao meu cliente com os projetos. Logo que me inscrevi, comecei a divulgar a meus amigos, a meus futuros clientes que está me capacitando para fazer projetos em BIM. E com isso consegui um projeto de um cliente à beira-mar, em que ele começou o projeto, mas devido à pandemia ele parou. Mas essa semana, por incrível que pareça, encontrei um cliente que quer fazer uma reforma no seu apartamento, no seu prédio de 5 apartamentos, onde eu não perdi a oportunidade de oferecer a esse cliente os meus serviços, de poder compatibilizar os projetos complementares, dando a ele uma segurança para que ele possa saber aonde ele pode estar mexendo, para não haver choque nos elementos da construção. O curso Coordenador BIM foi um curso que agregou muito conhecimento para mim, um curso muito bom.